Biogen inova o manejo sustentável do agronegócio brasileiro. Em todas as culturas que nós estamos avaliando, a gente vê a raiz se destacando a comparar com os tratamentos normais da fazenda. E aqui no sorgo, aqui, se vocês perceberem aqui, ó, onde foi feito o tratamento, onde não foi. O cacho largou aí com 7 a 8 dias antes do tratamento normal. Eu acredito que isso deve ser em função do potencial da raiz em busca de nutrientes e umidade. Nossos aditivos e fertilizantes especiais aumentam o enraizamento e a produtividade das plantas em condições de estresse hídrico. A Biogen hoje ela acredita que a gente pode diminuir o uso de produtos químicos, não só como adubo, como inseticida, fungicida, melhorar a questão de manejo no sistema, sabe? Quando você prioriza a vida, a gente consegue ter uma planta mais resistente à doença, mais resistente à praga e mais produtiva. A Biogen foi atrás de pesquisa, foi atrás de know-how no segmento para trazer para o campo essa tecnologia hoje que a gente acredita muito. No tomate, nós estamos no início da cultura, a gente percebeu um pegamento diferenciado dos outros anos e de onde não aplicou, né? Ela tem proporcionado uma rapidez na disseminação das raízes. No milho também a gente vê questão de uniformidade, menos plantas com estresse e com bacheiro seco. Se nós conseguirmos, qualquer cientista quiser melhorar a eficiência fotossintética de uma cultura agrícola, ele muda, transforma a humanidade, né? Então, é um dos fenômenos científicos mais importantes que a gente deveria estar prestando mais atenção e estudando para melhorar a eficiência fotossintética, né? Então, os maiores fatores limitantes da produtividade agrícola no mundo inteiro, não falo de regiões áridas e semiáridas, mas de regiões temperadas. São as secas e as altas temperaturas, né? Então, isso aqui é aula que eu dou, então vai demorar muito, vou passar. E mostrei aqui um esquema muito ilustrativo das altas temperaturas no ano passado na Europa. Aqui é um deles, né? Eu fragmentei aqui o pedaço, e essas partes em vermelho é a eficiência fotossintética reduzida das culturas, das plantas cultivadas nesses países. Só você olhar a Hungria, o norte da Itália, a Itália deu 47,5 graus no ano passado. Vocês lembram disso? Houve muita morte lá na Europa. Então, esse gráfico, essa fotografia mostra a eficiência fotossintética causada pelas altas temperaturas. A parte em vermelha toda é a diminuição, a redução da eficiência fotossintética causada pelas altas temperaturas. Consequentemente, uma baixa produtividade, né? E aqui é no Brasil, né? No Brasil, nós temos aqui o maior fenômeno, que foi em 2021, de seca, essa parte vermelha, a parte de seca na região dos reservatórios de São Paulo. Então, vocês percebem que não é uma coisa aleatória que acontece, são esses períodos prolongados de seca, né? Quando o período é um veranico curto, a gente pode driblar, né, com o manejo das culturas, né, de antecipação do plantio, né, ou com algumas tecnologias de irrigação, se tem água, né, que é outro problema, é a água, né? E só para vocês terem uma ideia, só numa cultura do milho, as perdas por vários fenômenos naturais, né? Mas a seca é o maior fenômeno que diminui as perdas, que aumentam as perdas em 67%, né? Depois vem a geada, excesso de umidade, mas vocês percebem que as pragas é 1%. Eu sempre falo isso, sempre falei.
O maior problema na agricultura, o maior problema de perda da produção, vem das estiagens. E alta temperatura ninguém nem falava, ninguém nem fazia tecnologia para alta temperatura, né? Hoje nós estamos desenvolvendo um bioinsumo para mitigar os efeitos de ondas de calor e temos tido resultado com alta temperatura de 40 graus aproximadamente. Não? Isso é uma novidade muito grande que vem por aí, né? Sem contar que o consumo de água, né? Você vê que a própria agricultura, ela consome cerca de 70% da água doce, que é o bem mais precioso do planeta Terra. E nós temos pouca água no planeta Terra. Mesmo no Brasil com muita água e com irregularidade de chuvas, como nós temos agora em 2023, né, muita chuva ali no sul, mas o ano passado foi escassez de chuva lá no sudeste do Brasil, né, com aquelas perdas que eu falei para você no slide anterior, né? E o que nós temos é que as plantas, e a gente olha a planta como se fosse um ser vivo isolado, né? E as plantas são consideradas, né, um complexo, é uma coleção de micro-organismos, né? Se você quiser fazer coleta e fazer uma coleção só de uma espécie de planta, você faz. Tem condições de ter centenas de espécies diferentes de bactérias numa planta só. Não é interessante isso? Só que, qual a bactéria, ou quais as bactérias e os fungos que são mais importantes para aquelas funções? Então, as plantas são dependentes, são comunidades microbianas. Uma outra observação que é interessante para a utilização desses recursos naturais, não a utilização somente de uma bactéria que produz um hormônio, né, ou que produz uma substância, um osmólito compatível, que retira a água do solo e melhora a planta, né? Será se é só essa bactéria que pode estar beneficiando a planta? E se eu colocar 2 ou 3 que são compatíveis, sinérgicas, que estão lá no microbioma daquela cultura ou na região daquela planta onde ela se desenvolveu ou onde ela originou-se? Será se nós não teríamos o que nós chamamos hoje de um consórcio ou uma comunidade sintética? O que é uma comunidade sintética? Seria selecionar aqueles micro-organismos que mais predominam com relação à sua estrutura e suas funções naquele ambiente, e identificar esses micro-organismos. Hoje nós temos ferramentas que poderíamos identificar esses micro-organismos benéficos, tá certo? Então, não só usar uma bactéria ou um fungo, mas usar uma comunidade, né, complexa, uma comunidade sintética, estruturalmente, refazendo a estrutura e a função daquele microbioma original. Isso é muito interessante, viu? Então, e as plantas, elas próprias têm seus mecanismos, elas se adaptam e desenvolvem seus próprios mecanismos, não é? E olha, o que a gente sabe é que as plantas, se pegar algumas plantas, têm cera. Essa cera, elas impedem a evapotranspiração, a transpiração, né? Sob condições de estresse, de alta temperatura, acúmulo de osmólitos protetores, né? Mudança no metabolismo primário, como o doutor Eduardo falou, né? A cana-de-açúcar sob estresse, ela tem um metabolismo mudado, ela muda seu metabolismo para produzir algumas substâncias. Não só o que está aí, como os polióis, ectoína, sob estresse, ela produz isso, né? Mas produz aquele ácido abscísico, eu botei até lá embaixo. A planta sob estresse, ela produz esse hormônio que é o mais importante para estresse. É o chamado hormônio do estresse. Sob estresse, a planta libera e acumula o ácido abscísico nas pontas das raízes, sob condições deficientes de água, do potencial água nas raízes. Depois disso aí, ela transloca esse ácido abscísico para as folhas. Nas folhas, elas protegem as células guarda dos estômatos, fazendo eles fecharem, para não perder água, não perder umidade e reduzindo a transpiração. Esse hormônio, né, é muito estudado, mas não é estudado para a busca de uma tecnologia microbiana, né? Eu estou falando de plantas que são adaptadas à seca. As plantas que não são adaptadas à seca não produzem o ABA e murcham e podem morrer.
uma seca permanente, a planta murcha, né? E uma coisa das mais importantes para o desenvolvimento de um inoculante para a proteção de plantas é a busca de micro-organismos benéficos associados. Esses, quando eu falo benéfico, é que melhora a imunidade da planta, melhora o desenvolvimento da planta, melhora a germinação das sementes, protege a planta que produz um sorbitol desse aí, produz um osmoprotetor, a prolina, por exemplo, né? Produz, e ela tem como ela tem um sistema de defesa, ela produz várias enzimas sob estresse, não só de seca, de temperatura, mas de salinidade, né? Ela produz, né, essas enzimas antioxidantes, porque sob estresse a planta produz aqueles radicais livres. Esse é o pior coisa para o ser vivo na Terra, é a produção de radicais livres, né? Sob estresse ela produz radical livre. A planta tolerante, ela tem sistema de defesa, produz essas enzimas que diminuem os radicais livres. E a planta sobrevive até passar aquele estresse periódico ou um veranico, não é? Então, é interessante isso aí. Só que eu posso ter um micro-organismo que produz essas enzimas sob condições de seca, inoculo na semente, sob condições de seca, essa bactéria protege a planta da dessecação, diminuindo os radicais livres da planta, tá certo? Algumas perguntas podem ser feitas depois, eu respondo por e-mail, né? Eu sei que é corrido, querer apresentar até chegar como descobrir um fungo, uma bactéria que possa auxiliar o agricultor a mitigar a seca em períodos curtos, né? De estiagem, né? Então, essas bactérias são chamadas, né, hoje nós podemos chamar que nada mais são do que probióticos, porque ela melhora o sistema imune da planta, pronto. Ela induz tolerância sistêmica à seca, ela induz uma resistência sistêmica às pragas, né? Ela tem caracteres como hormônios que promovem o crescimento de planta. Então, são bactérias benéficas que a gente pode identificar no próprio microbioma de algumas culturas, né? Só que as nossas culturas, elas quase todas são suscetíveis à seca, não é verdade? Logicamente, existem algumas cultivares melhoradas geneticamente, inclusive tirando genes de bactérias, até por engenharia genética, né, para introdução desses genes de tolerância à seca em algumas culturas, como sorgo, milho, por exemplo, né? E é interessante que as plantas, né, elas selecionam seus micro-organismos, mas elas não selecionam esses micro-organismos por acaso, né? Aleatoriamente. Elas selecionam aqueles micro-organismos para se associar a elas, aqueles que favorecem a planta, que ajudam ela a tolerar mais a seca. E é interessante que algumas bactérias, né, produzem algumas substâncias que alteram a composição do próprio microbioma, a própria microbiota que está lá, na rizosfera, região da raiz, produzindo éster de glicerol. Olha que interessante. E quando essas bactérias produzem esse éster, regula positivamente a abundância de bactérias gram-positivas na rizosfera. Então, são aqueles bacilos ou actinobactérias, né, que protegem a planta da dessecação. São os organismos mais tolerantes à seca, né? E também a planta produz sob seca uma substância oxidativa que danifica a membrana das bactérias gram-negativas, regulando, portanto, negativamente a sua abundância. Então, você vê que a própria planta, ela recruta os seus micro-organismos bons para ela se proteger da seca. Então, não é só a planta ter espinhos, ter cera, mudar o seu metabolismo, mas ter uma comunidade microbiana capaz de sustentar o desenvolvimento da planta e protegê-la de qualquer estresse, tá? E como nós podemos estar buscando essas bactérias? Isso aqui é um ponto importantíssimo de um projeto de pesquisa para a busca de um micro-organismo para controle do estresse hídrico. É um planejamento cuidadoso de onde buscar. Primeiro, até coleta. Não é pegar um balde, vou fazer uma coleta e vou pegar um solo e vou isolar um monte de micro-organismo, isolar 1.000 bactérias ou 10.000 bactérias, fazer teste para seca e encontrar um micro-organismo. Não é bem assim, né?
Então, deve ser uma busca, uma prospecção seletiva, inteligente, científica, buscando algumas características. Você pode ter uma bactéria tolerante à seca, proteger a planta da seca, mas é uma bactéria que tem uma estabilidade genética baixa, ou tem uma total instabilidade, ou não é competitiva com outros micro-organismos do solo. Então, essa bactéria não se presta para uso, ou até para produção em larga escala em bioreatores. Entendeu? Eu vou mostrar aqui um dos experimentos que nós fizemos, é um trabalho de um pós-doc, de um pós-doutorado, o Dr. Gileno, né? Ele está trabalhando com as aquaporinas, né? Que são as proteínas, há uma família de proteínas chamadas de membrana, de canais de membrana, que desempenham o transporte de água e também outros micronutrientes, outros solutos, né? Estão correlacionados com a seca, né? Então, o que é que nós fizemos? Nós pegamos a rizosfera de plantas de algumas espécies vegetais tolerantes à seca e inoculamos em milho. Trouxemos o solo, inoculamos em milho. E trouxemos o solo não da rizosfera dessas plantas nativas, mas do solo que estava aderido, próximo. E o resultado é impressionante, onde nós colocamos o solo da rizosfera e submetemos as plantas a 80%, 50% e 30% da capacidade de campo, nós vimos que esse solo da rizosfera protege as plantas de milho da dessecação, né? É bem interessante. E melhora aqui são as proteínas de canais de membrana no solo da rizosfera. A planta expressa esses genes bem melhor, com maior eficiência. Então, você vê que quando coloca essas bactérias misturadas naquele solo e inocula em milho, né? Essas bactérias todas adaptadas à seca, tiradas de plantas nativas que têm convivido ali por milhares de anos, além de proteger a planta, protege por quê? Porque possivelmente, entre tantos outros atributos, ela pode melhorar a facilitação da condutividade da água nas células. Porque melhora, o que eu tenho resultado aqui, é a expressão do gene da aquaporina, tá? Não precisa vocês ficarem tão apegados ao gráfico, mas é mostrar que somente o solo de uma região seca, que convive com a seca, de uma planta nativa, ela melhora o desenvolvimento da planta e aumenta a expressão do gene da aquaporina na planta de milho, sob condições de seca, né? Aqui é a planta de soja submetida ao estresse hídrico com algumas bactérias. Aqui, à minha direita, você vê o controle, que é sem bactéria, inoculado só com água, né? E os outros são com algumas outras bactérias, e você vê que com 30% da capacidade de campo, nós temos o melhor desenvolvimento da planta sob condições de estresse hídrico. Aqui o resultado, né? De um lado você tem com a bactéria, com o outro lado sem a bactéria, sob estresse hídrico em plantas de soja. Aqui também, com 80%, a planta também reage positivamente. As bactérias, por algum motivo, talvez por produzir hormônios de crescimento vegetal como a auxina, ela melhora o desenvolvimento da planta mesmo com condições de água normais, né? Potencial de água de 80%, né? E também com essas bactérias, feito em 2 coletas, aqui tem azul e vermelho, 2 coletas, com a bactéria e sem a bactéria, você vê a diferença no aumento de uma enzima antioxidante. Então, a planta ela está mais protegida porque essa enzima aumenta, fazendo os radicais livres diminuírem. Aqui é um trabalho feito com uma empresa, junto com a Embrapa, foi a NOA, né? Plantas de soja com a bactéria e sem a bactéria, o Bacillus aryabhatae, né, que é o princípio ativo de um novo formulado desenvolvido e está em uso, que temos bastante sucesso hoje, tem transformado a agricultura. Esse produto tem sido exemplo para muitos produtores, muitas empresas, e tem aumentado a fixação de nitrogênio em soja, tem aumentado o desenvolvimento de plantas, de diversas plantas, até café, cana-de-açúcar, né?
e está revolucionando a agricultura, né? Aqui é o produto, esse produto é chamado Auras, né? Não estou fazendo propaganda, porque eu tenho vários outros produtos com outras empresas, né? Não faço porque eu estava com esse slide, porque são os produtores que enviaram os slides, né? São os grandes produtores, pequenos produtores, vocês podem ver hoje no YouTube os produtores falando desse produto. Então, à direita aqui tem o produto à base de Bacillus aryabhattai, eu poderia estar falando só Bacillus aryabhattai, e não é todo Bacillus aryabhattai. É muito interessante eu falar, porque muita gente pega Bacillus aryabhattai e vai testar, não é o mesmo, não dá o mesmo resultado. Por quê? Como eu falei, o microbioma é composto de bilhões de bactérias. Eu tenho centenas de linhagens diferentes de Bacillus aryabhattai. Essa é a melhor, né? Se essa não tivesse sido tão boa na proteção da planta, né? E geralmente quando eu começava os trabalhos, eu queria que protegesse 100%, quando eu comecei, né? A imaturidade científica era muito grande, né? Não é assim, né? Se proteger 5%, se você aumentar a produtividade em 4%, 5%, 8%, em milho, por exemplo, onde o melhoramento genético não consegue nem 2%, então nós temos um tesouro na mão. Tá certo, Fernando? Não é? Então, esse é o segredo. Tá certo, professor. Não é? Esse produto também aqui, só para vocês terem ideia, eu não mostro muita tabela, eu mostro, né, o resultado. Olha, com o Bacillus aryabhattai, à minha direita, e à esquerda, sem o Bacillus aryabhattai, numa fileira plantada com soja, né? Aqui é um experimento feito pelo Dr. Tales, né, com esse produto, né, na fazenda Aroeira, com o Auras, cana-de-açúcar, e sem o Auras. Então, vocês veem que praticamente esse produto poderia se chamar, né, um verdadeiro milagre, né? Isso sob seca, sob condições de seca, né? Eu fiz com a Vanessa, né? A Vanessa foi minha aluna de doutorado, que praticamente foi ela que isolou, praticamente não, foi ela que isolou na tese de doutorado essas bactérias, principalmente as espécies de Bacillus aryabhattai, e nós sequenciamos o genoma dessa bactéria, né? Temos o fingerprint completo dessa linhagem. Essa linhagem codifica genes, ou seja, ela sintetiza genes para estresse osmótico, choque térmico, né, dormência, esporulação, de hormônio de crescimento, principalmente a biossíntese de auxina, tem 5 genes de auxina. Então, você vê que essa bactéria, ela tem quase genes como exopolissacarídeo, por exemplo. Exopolissacarídeo, que essa bactéria produz, é um dos atributos mais importantes para estrutura do solo, para agregação do solo, estrutura. Um solo que tem muito exopolissacarídeo produzido por qualquer bactéria, ela melhora a estrutura do solo, os agregados do solo. O que é o agregado? São os colóides, né, e os poros do solo, que melhora a retenção de água. Um solo arenoso, ele é mais seco e a temperatura é mais alta. Então, essa bactéria produz 13 genes de biossíntese de exopolissacarídeo, ela produz um muco muito intenso e ajuda na colonização da raiz e produz hormônio auxina, né? Está no trabalho da Vanessa esses resultados, né? E concluindo, eu posso dizer que esse probiótico de segunda geração, que é bem diferente ele por alguns motivos, né, de sistema imune da planta, modula a expressão gênica da planta, né, através da mudança, do aumento do gene, da expressão do gene de aquaporina, de tolerante à dessecação, induz tolerância sistêmica, secreta fito-hormônios e secreta o exopolissacarídeo. Era isso, pessoal, que eu tinha aí a falar, né? É muito legal quando é bom, interessante para mim, quando a gente discute ao vivo, né? Com as pessoas, né? Com os produtores, principalmente os produtores, né? Mas eu estou livre para responder, mesmo que se não der tempo, vocês podem passar, por isso que eu coloco sempre aí o meu e-mail da Embrapa, né? E convido também quem tiver interesse de visitar alguns experimentos. Estou com experimentos atualmente em casa de vegetação para novos ensaios
para alta temperatura, tá? Se vocês quiserem. E salinidade também, estou trabalhando com salinidade, né? Que é o próximo alvo dos nossos trabalhos. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Fábio, pela essa oportunidade. Professor Itamar, primeiramente, obrigado aí por ter aceitado conversar conosco nas suas férias, né? O assunto do professor Itamar é tão interessante que a gente poderia ficar aí falando por algumas semanas a fio, né, Itamar? Tanto que eu lembro quando, na primeira aula da pós-graduação lá com o Itamar, o assunto foi tão interessante que, no começo do doutorado, né, Itamar, eu pedi para ele guardar uma vaguinha de pós-doc que 3, 4 anos depois. Aí. Que bom que deu certo. Mas é isso aí. Itamar, muito obrigado aí pela sua explanação. Obrigado. Eu sei que tem várias dúvidas, várias perguntas, pessoal curioso aí querendo saber mais, né, explorar mais o conhecimento do professor Itamar, mas no final, pessoal, a gente abre aí alguns minutos para responder as dúvidas pontuais, tanto da fala do speak aí do professor Itamar, quanto do doutor Eduardo Martins. Agora, dando continuidade aí à nossa conversa, ao nosso workshop, a gente vai convidar o doutor Eduardo Martins. Doutor Eduardo Martins também sintetizando um pouquinho da experiência e do currículo dele, assim como o professor Itamar, o professor Eduardo Martins é uma referência aí na área de agricultura sustentável, né? Então, o doutor Eduardo Martins é biólogo, mestre em ecologia e atual presidente do GAAS, que é o Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Já fui membro técnico do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, no CNPq, foi presidente do IBAMA e diretor do Departamento Técnico e Científico da Secretaria Nacional de Meio Ambiente, e também coordenador do WWF e pesquisador do Centro de Primatologia do Museu Paranaense. Então, doutor Eduardo Martins, por favor, tem a palavra. Muito obrigado. Você vê, né? Ele esqueceu de falar que eu sou produtor rural, produtor de cachaça de qualidade, floresta plantada e pecuária. E Itamar, saiu um extremólogo para entrar agora a fala de um pingólogo, né? Você vê como é que é a vida, né? Não, mas esse negócio de mudança climática eu acho muito interessante, porque você tem uma turma, né, que vai e diz o seguinte: eu sou contra esse negócio, a humanidade não está fazendo essa mudança, né? Aí vem outro: não, isso aí é ciclo, né? Ciclo do planeta, né? Aí quando você fala: não, tudo bem, legal. Qual é a consequência para a agricultura? Os dois dizem que vai ser muito difícil, né? Então, inclusive essa briga aí, ela acaba não fazendo muito efeito para quem vive do campo, porque as coisas, de fato, não vão ter que estar lidando com extremos, entendeu? E, na realidade, o que a gente faz, né, lá nesse grupo? Esse grupo, no fundo, é um movimento de agricultor, né? Esse movimento de agricultor, o que ele busca, né? Ele busca autonomia e independência do agricultor. Agora nós estamos numa fase boa, né? As commodities estão com o preço lá em cima, né? Estão uma beleza. Mas, em geral, as commodities estão num preço bem mais baixo, né, do que nós estamos vivenciando agora. O que significa que a gente tem muito que trabalhar com os custos. Então, esse grupo ele faz um esforço muito grande para lidar com uma redução de custo, né? Essa redução de custo, hoje, para quem adota as práticas sustentáveis, ela está ficando aí em torno de uma redução de pelo menos 30%, quando a gente adota todas as coisas, né? E a gente tem reduzido muito os chamados insumos convencionais, né? Convencional que eu falo é adubo solúvel, né?
Outro dia eu falei adubo químico. Aí o cara falou, mas tudo é químico, né? Eu falei, então tá, é adubo sintético iônico solúvel. Assim a gente explica o que nós estamos falando, né? E a gente também reduz muito inseticida e fungicida. E, aliás, gente, reduzir fungicida é uma maravilha, melhora as coisas de uma forma extraordinária no sistema de produção, né? E a gente não consegue resolver mesmo o tal do herbicida, porque a gente está falando de agricultura intensiva, né? E extensiva, então o pessoal trabalha aí em muitos lugares onde é possível, né? Com 3 ciclos por ano, né? E esses 3 ciclos eles acabam fazendo, né, com que essa transição de uma cultura para outra, a gente fica muito dependente de herbicida, né? A gente não eu vou falando, viu, gente? Vou contar a minha história falando, porque tem um problema para entrar a minha apresentação. Então, acho que isso não tem problema nenhum. É a primeira vez. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Vamos ver se a gente consegue incluir minha apresentação. É assim mesmo, viu, Fernando? A primeira vez sempre é sempre desse jeito. Mas aí o que a gente faz, né? A gente trabalha num tripé. O tripé que nós temos é o tripé do biológico. A gente assume, né, que o paradigma da agricultura ele é fundamentalmente biológico, até porque essa quantidade de micro-organismos que você tem para tudo quanto é lado tem que estar cumprindo alguma coisa ali, né? Então, não adianta. Como é que faz, né? E, na realidade, hoje, a pesquisa ela está mostrando, né, que essas interações, elas, na realidade, estruturaram e construíram todo esse processo que a gente tem de vida, né, e de expressão natural. E como a agricultura é uma coisa que o homem empresta da natureza, um conjunto de coisas que ele vai lá e organiza, né, a gente entende que isso não é diferente no campo. Então, biológico, e aí a gente tem uma possibilidade extraordinária, né? Quando a gente fala em biológico, né? Eu gosto muito de fazer o que eu chamo de mapa mental. Então, quais são os biológicos que o pessoal do grupo usa, né? Aí você fala, não, tem específico. Aí específico se divide numa quantidade de funcionalidade extraordinária, né? Ah, mas tem comunidade. Aí tem aquelas comunidades que o pessoal trabalha muito com composto, com bocache, tem uma quantidade de comunidade enorme lá, tem que a gente poderia chamar de compostagem líquida, tem as comunidades sintéticas, como o professor Itamar já indicou e sinalizou, né? Então, essa história dos biológicos são muito amplas. Agora, é interessante que, para nós, né, é muito legal quando a gente consegue e percebe, né? Já precisa estudar mais isso em aliança com os pesquisadores, né? A gente percebe que a gente está mudando o funcionamento do sistema por causa da expressão biológica, né? E às vezes é porque é em função daquilo que você está colocando, né? Mas muitas vezes é em cima daquilo que você está deixando de usar. Isso é muito interessante também. É claro que essa agricultura, na perspectiva que a gente tem, ela não se resolve só em insumo, né? É muito importante a gente botar na nossa cabeça que é manejo e processo que vai permitir que a gente lide com as causas dos problemas que a gente tem, né? É claro que quando eu estou falando de estresse, né, hídrico, né, eu estou falando de uma coisa que é climática, eu não vou controlar lá no meu sistema. Mas quando a gente começa a analisar, tem um monte de coisa de manejo, né, que, se eu pratico bem, eu reduzo a possibilidade do estresse,
né? Estou falando de construção de perfil de solo, estou falando da capacidade de aumentar a retenção de água no solo, eu estou falando de ter uma condição arejada no solo, eu estou falando na possibilidade de eu agir para que aumente a biodiversidade no solo e aumente a minha chance da planta do meu interesse recrutar aquilo que ela precisa, né, para poder lidar com os problemas. É óbvio que a agricultura, a gente sempre fala, mas vocês são natureba, né? Eu falo, não, natureba nada, né? A gente olha para a natureza e tenta aprender com ela e ver como é que a gente faz melhor, né? Na realidade, a agricultura é muito diferente da natureza. A cultura acaba, para poder gerar efeito econômico, tem que ser, em grande parte, pelo menos por um período, de monocultura. E isso faz e gera um nível de estresse muito grande, né? E esse nível de estresse acaba requerendo uma quantidade grande de intervenção. A outra ferramenta que a gente tem é a planta de cobertura. A planta de cobertura acaba dando uma possibilidade muito grande de eu trabalhar na linha de biodiversidade, e outra linha de trabalho que a gente tem em cima de o chamado pó de rocha, né? Que o nome oficial aí na lei são os remineralizadores. O remineralizador funciona de maneira bem interessante, apesar de que, quando você está condicionado meio à história da solufica, fala, pô, mas esse negócio não tem solubilidade nenhuma, como é que funciona? Funciona porque é biodisponível. A lógica que acaba operando aí é da biodisponibilidade, de novo, o papel dos micro-organismos dentro do nosso contexto produtivo, né? E a remineralização é muito relevante para nós tropicais, porque nossos solos são um dos mais antigos do planeta. E esses solos estão, na evolução deles, né, com uma perda, e na realidade não é perda, é uma evolução mineral que gera um empobrecimento em capacidade de retenção de cátions, né, e também leva a uma baixa disponibilidade de nutriente. E diferente, né? Eu gosto até de sempre brincar, falar, já viu o povo trabalhar com solo lá na Europa, nos Estados Unidos, né? Na maior parte da situação, o cara entra na trincheira, ele está pisando já na rocha que formou o solo, mas ele ainda está com a barriga para fora, entendeu? Então, o aporte de minerais que os solos lá têm condição de fazer para o sistema de produção é muito intenso. E aqui a gente já viu aí o pessoal abrir uma trincheira de 20, 30 metros e não chega no embasamento rochoso, né? Para mostrar um pouco da diferença e do que nós estamos falando, né? Então, essa agricultura ela também está fundamentada numa outra coisa, e que é muito rica, que eu chamo, acho que é o maior patrimônio que nós temos, e que a gente chama de inteligência coletiva, né? Cada agricultor, o que faz, funcionou, não funcionou, ele compartilha, né? É óbvio que isso tem uma reciprocidade. Quando ele tem um problema, ele vai lá e pergunta, ei, quem é que sabe onde tem um cara que entenda aqui e resolva meu problema, estou com esse fungo? Ou como é que eu equaciono aqui um problema que eu estou com uma dificuldade de salinidade? Aí cada um pelo acúmulo, não são só produtores, tem técnicos também, e graças a Deus tem cada vez mais pesquisador que tem nos ajudado. A gente consegue ter uma troca e as coisas sempre estão avançando. E isso é muito legal, porque rapidamente o cara testa, né? A gente, na maioria das vezes, trabalha com cultura de ciclo curto, a resposta também é rápida, o indivíduo vai lá e compartilha, né? Fala, pá, mas isso aí não tem rigor científico, não sei o quê, né? De fato, a gente precisa dar rigor científico para isso, e por isso que a gente depende da pesquisa. Mas isso acaba gerando um efeito muito grande, né? É aquela história, né?
Se a pesquisa diz uma coisa, o que você está vendo lá diz outra, né? Pode confiar no que você está experimentando, vivenciando, e possivelmente aquele assunto da pesquisa expressa uma outra coisa, mas não aquilo que você está buscando, né? Essa afirmação não quer dizer que a gente tenha dificuldade ou problema. No fundo, nós temos uma lista de demanda para pesquisa de perguntas que a gente considera que são extremamente relevantes, né? Eu tinha feito um exercício para mostrar que também é um mapa mental para explicar uma situação que é frequente, né? Onde a gente tem um produtor do gás e, do lado, tem um vizinho que produziu em sistemas convencionais. E a gente pede para o pessoal sempre estar tirando essas fotos, porque, na maioria das vezes, plantio na mesma época, porque o pessoal está preocupado com a janela, variedades parecidas, né? E o manejo é diferente. E a gente tem visto, né, uma capacidade de resiliência seca que é muito interessante, né? Os veranicos, às vezes, se prolongam e você ainda consegue, nessas fotos, comparar, tem uma coisa verde e tem outra coisa seca, né? E quando a gente vai para a produtividade, mesmo com perdas, o pessoal consegue pagar as contas e sobrar um pouquinho, né? É óbvio também que a gente acaba conseguindo essas imagens de NDVI, né, que são imagens que captam o nível de fotossíntese, né? E a gente também consegue fazer essas comparações através dessas imagens. Aí a gente começou a tentar explicar, quer dizer, de onde é que vem essa resiliência, né? Aí a gente começou a somar esse conjunto de coisas, né, que o manejo que a gente está fazendo aumenta a resiliência. E eu acho que ferramentas para lidar com isso, como a que vocês trabalham dentro da Biogen e o que o Dr. Itamar desenvolve, vão ser fundamentais, porque esses extremos, independente de você negar se é de origem humana ou se é um ciclo da Terra, né, eles vão impor desafios muito significativos para a agricultura, né? Eu acho que a oportunidade que a gente tem de discutir e buscar essas coisas são fundamentais. Eu acho que o pessoal também tem que começar a prestar atenção nos serviços de previsão, né? Não é aquela previsão de se vai chover amanhã, mas são as previsões que trabalham com os modelos climáticos, né, para você ter uma compreensão dos riscos que você vai se envolver na hora do planejamento, né? A maioria dessas previsões, essa é bem interessante, elas fazem avaliações de quanto que ela está acertando, né? Essa previsão aqui teve tanto de acerto, né? Então, você tem hoje, com uma razoável certeza, não o clima lá, a situação da tua fazenda, mas numa visão regional, né, você tem hoje uma razoável certeza, principalmente por causa desses modelos Laninha ou El Niño. Então, você tem condição ali de incluir uma dimensão de riscos, né? Outra coisa que a gente sempre fala no Sul, por exemplo, o pessoal tem se queixado muito, porque é o terceiro ano com chuva reduzida, né? E quando falta no Sul, tem uma parte do Brasil que a água está sobrando, né? Fala, tá bom, mas que cultura que eu escolho, que material eu escolho, que manejo eu vou praticar, como é que a minha condição está para poder lidar com o estresse, né? E tomar a decisão do que fazer, né? As coisas muito críticas para isso, muitas vezes, é a safrinha, né? E tem hora que, às vezes, investir em safrinha é arriscado demais. Talvez seja o momento de você investir em planta de cobertura
e tentar melhorar teu sistema de uma forma mais estrutural. Então, eu acho que é um assunto extraordinário. Eu depois disponibilizo aí a minha apresentação para que quem tiver interesse possa dar uma olhada, e agradeço muito a oportunidade. Conhecer o Itamar, que só conhecia pelas descrições da colega dela, Gisela, que sempre falou muito bem dele, e estou também à disposição para a discussão e para os debates. Professor, doutor Eduardo Martins, muito obrigado pela sua explicação, pelo seu tempo e por compartilhar seu conhecimento conosco aqui nesse primeiro workshop. Bom, deixa eu só direcionar as perguntas aqui agora, pessoal. Tem uma pergunta aqui, doutor Eduardo, acho que é direcionada ao senhor. A pergunta do Jandir Augusto Leitways. Desculpa se eu falei errado esse nome. Como vocês enxergam o crescimento do uso de corretivo como calcário, gesso, silicato no Cerrado? Na realidade, se você for olhar, né, o Cerrado foi possível ser ocupado porque o calcário foi utilizado e permitiu você lidar com a toxicidade do alumínio, né? Sem isso, a gente não teria produção no Cerrado. O gesso tem sido uma ferramenta fundamental para a gente fazer construção de perfil de solo, né? E tem isso que agora passou a ser usado, que são rochas silicáticas, que é a base, o fundamento dos pós de rocha, né? Tem uma certa diferença desses outros dois insumos por várias razões. Primeiro, porque o pó de rocha ele fornece nutrientes, né? Você tem que conhecer o sistema, você tem que entender a característica desse pó de rocha, você tem que ter um entendimento da condição de solo, e que não é só análise de solo, você tem que conhecer a condição de biologia, né? E tem que tomar um certo cuidado para não dizer, olha, o pó de rocha substitui totalmente. Não, tem que ser feito com bastante critério, né? Em geral, e os pós de rocha também são muito variados. Você tem fontes de nutrientes de disponibilidade mais rápida, outros mais lentas. Você tem outros materiais que são muito ricos em superfície, né? Por exemplo, basaltos são muito ricos em superfície, e eles conseguem melhorar muito o desempenho dos adubos solúveis, né? O professor Cruciol, né? Eu sempre cito o professor Cruciol porque é uma pessoa muito respeitada nesse assunto, trabalhando com cana, com adubação padrão da fazenda, usando 4 toneladas de basalto, em área, no contexto de São Paulo, que é a área de Cerrado, ele conseguiu um aumento de rendimento de cana-soca de 30%, né? Isso é muito incrível, né? Então, e tem outros, por exemplo, tem fonte de potássio, você vai ter fonte de cálcio e magnésio. Agora, são ferramentas que o agricultor dispõe, essas 3, né? Em geral, se eu tenho uma área que está bem organizada, que ela tem uma ativação biológica, né? E você tem, no seu contexto, um pó de rocha, que são esses silicatos, numa distância aí menor que 300, 200 quilômetros, né? Você tem ali uma dádiva, você tem que agradecer, né? Se o teu solo for mais arenoso, aí você agradece mais ainda, né? Porque o potencial de resposta é maior, né? E é interessante, esse assunto é engraçado, né? A gente teve várias vezes já na Embrapa conversar sobre isso, mas organiza, vamos botar a pesquisa para funcionar, né? E estamos aqui, vamos discutir o protocolo. Mas tem uma dificuldade grande, né? São assuntos que quebram paradigma, né? Só que agora está acontecendo um fenômeno contrário. Tem muita pesquisa lá fora,
principalmente porque essas rochas silicáticas têm um potencial de capturar carbono, né? E a gente vai começar a vivenciar agora uma legitimação que vai vir de fora para dentro, entendeu? Porque a pressão com relação à história de carbono vai crescer de uma maneira extraordinária. Mas eu até tinha uma tabela de como é que essas coisas estão se comportando e crescendo no mercado, né? Que são esses insumos aí, e o crescimento, mesmo no Brasil, é bastante importante e significativo. Então, eu acho que isso veio para ficar e é uma ferramenta a mais para o agricultor. Desculpa, eu fui longo aqui na resposta. Excelente, doutor Eduardo. Mas agora é uma dúvida minha, direcionada aí ao professor Itamar. Quanto a esses mesmos elementos, professor Itamar, você acha que isso pode interferir de alguma forma aí na microbiota residente no solo ou mesmo nos produtos à base de micro-organismos que são aplicados aí, por exemplo, os corretivos à base de calcário, gesso, silicato, não só no cerrado, mas nos demais biomas também? Sim, boa pergunta, Fábio. É interessante. Esses bioinsumos, todos eles são avaliados com relação à sua acidez e tolerância a esses, inclusive, micronutrientes, como manganês, zinco, né? Alguns desses, alguns desses micro-organismos são utilizados junto, numa comunidade sintética, para mineralização ou solubilização junto, entendeu? Então, é benéfico esses micro-organismos, né? O efeito é benéfico. Tanto da solubilização de potássio, de fosfato, não é muito estudado no Brasil o desenvolvimento de fertilizantes que solubilizem os micronutrientes, que são essenciais. O que a gente está sempre de olho é nos macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, né? Nitrogênio muito bem estudado, com algumas bactérias altamente tolerantes à acidez, né? Os bradyrhizóbio para a soja, né? Não muito estudado ainda essas diazotróficas para gramíneas, com relação à acidez, tolerância a alumínio, e muito menos ainda estudado o desenvolvimento de inoculantes conjunto que solubilize potássio e alguns micronutrientes. Mas é oportuno o desenvolvimento desses novos inoculantes para regiões do Cerrado, para aumento de produtividade, para melhoramento. É uma nova linha de pesquisa que poderia estar surgindo. Viu? Ô, Fábio, você me permite, professor, doutor Itamar, é o seguinte, hoje já é bem conhecido, quando eu tenho uma condição de solo e coloco minerais nesse solo que são diferentes do que existe no solo, você gera uma reorganização da comunidade biológica, mesmo sem o envolvimento da planta, só com incubação, né? E a gente, pela experiência, a gente tem grande expectativa que aquilo que se expressa de uma forma diferente em função da introdução desses minerais tem uma boa habilidade para dialogar com a planta. Por quê? É universal praticamente com todas as plantas. Onde eu coloco pó de rocha, eu tenho um aumento de raiz. É óbvio que eu posso dizer que essa resposta às raízes, né, das raízes, pode ser uma resposta induzida por carência, né? Ou pode ter, numa outra situação, uma indução do ponto de vista aí hormonal, estaria também funcionando em função da carência. Mas a hipótese que a gente tem é a seguinte: todas as culturas elas se originaram, o centro de origem das culturas, né, praticamente todas, se originaram em solos novos e ricos em minerais, onde tem minerais novos, né? Então, isso quer dizer que a evolução das culturas que o homem selecionou para a agricultura, e selecionou principalmente por causa da densidade nutricional, com algumas outras características que facilitavam
a multiplicação e a capacidade de resistir a adensamento, né? Mas, na realidade, essas plantas elas têm a habilidade de buscar nutrientes quando você mostra para ela ou disponibiliza para ela minerais novos, né? Se essa hipótese está correta, e a gente tem alguma evidência em função da nossa prática, a gente acha que a gente tem uma oportunidade de pesquisa aí extraordinária, entendeu? Inclusive no sentido de selecionar micro-organismos com capacidade de resposta. Alguns trabalhos de prospecção que estão trabalhando com áreas que usam pó de rocha já há muito tempo e que estão buscando materiais na risosfera desses solos, têm encontrado materiais muito interessantes do ponto de vista de algumas funcionalidades desejadas. Excelente, excelente. Fernando, alguma dúvida? Você que está na lida no campo aí, todo dia, tem visto aplicado essas tecnologias aí, né? Está perto aí do Dr. Eduardo Martins, para mim é uma satisfação muito grande, que a gente aprende muito. E a gente optou em desenvolver um modelo de negócio diferente das demais empresas. A Biogen hoje ela é uma empresa que foca muito no produzir. A ideia nossa é fazer um modelo de negócio diferente, levar realmente para o campo aquilo que a gente acredita muito. A gente tem trabalhado bastante com os harmonizadores. Hoje nós temos uma linha aí de organo mineral, onde a gente acredita fazer essa bioativação do sistema. E a gente tem visto os resultados dia após dia em campo vir cada vez melhor. Quando você consegue construir o sistema para que ele absorva essa tecnologia do biológico, da nutrição mais avançada, a gente consegue entregar uma planta mais resiliente a estresse hídrico, se falando uma caixa produtiva diferente, você melhora a parte fisiológica, a distribuição nutricional e hormonal da planta. Foi o que o Eduardo falou aí, quando você tem um sistema com essa riqueza nutricional, não só pensando em NPK, mas pensando em nutrir o sistema. Então, a gente acredita que a gente está fazendo uma agricultura regenerativa melhor e que esse trabalho ele vai implicar muito na vida das pessoas, porque, com certeza, se você tem um produto que ele está se alimentando não de uma adubação NPK, mas sim se nutrindo do solo, você vai conseguir transferir para esse grão, para esse fruto, uma qualidade melhor. Hoje nós vivemos aí uma era, né, do câncer, vivemos uma era das intolerâncias, das alergias, enfim, são várias elas, né? Então, a gente acredita muito nesse sistema, a gente vive isso dia após dia e está ouvindo o Itamar, está ouvindo o Eduardo Martins, para a gente não tem... A gente fica aqui o resto da noite conversando e não vê o dia passar. Então é isso aí, eu fico muito agradecido ao Itamar por ter aceitado o convite, o Eduardo Martins. Eduardo já acompanha a gente aí, né, Eduardo, mais de 6 anos que ele acompanha os trabalhos da Biogen, vem vendo essa evolução dia após dia, e a gente tem uma gratidão muito grande aí pelas pessoas que têm nos dado a oportunidade, têm confiado na Biogen para que a gente possa conduzir esse trabalho juntamente aí no dia a dia. E gostaria de agradecer também ao Dr. Fábio, né? Nós falamos aqui de currículos e o Dr. Fábio hoje é o nosso biólogo, é a pessoa que tem nos ajudado muito na parte de desenvolvimento de pesquisa, é uma pessoa muito dedicada. Eu tenho muita gratidão aí, Fábio, por todo o trabalho que você tem aí nos ajudado aí diante da Biogen. Ok, isso eu que agradeço aí, Fernando, confiança e obrigado mais uma vez ao Dr. Itamar, ao Dr. Eduardo Martins, pela participação, por esse bate-papo, né, que foi esse primeiro workshop. O pessoal está mandando perguntas aqui, mas
Por favor, pessoal, entrem nas redes sociais depois da Biogen para tirar as demais perguntas aí pelo tempo. A gente está se estendendo demais já estourou quase 1h30. Biogen Agro no Instagram ou Mundo Biogen no YouTube. Ou no site, né, biogenagro.com.br, e a gente vai direcionar as perguntas de vocês aí para o Dr. Itamar ou para o Dr. Eduardo Martins, ou a gente mesmo pode responder aí aos questionamentos de vocês. Professor Itamar, muito obrigado mesmo por seu tempo. O Dr. Itamar está de férias e disponibilizou essa horinha aí para nos atender, né, para conversar e tirar as dúvidas e deixar a gente mais curioso ainda com toda essa perspectiva de pesquisa e de potencial do crescimento dos bioinsumos. Eu lembro que lá em 2005, nessa época aí, quando tudo era mato aí no mundo da microbiologia agrícola, né, nos chamavam de bicho-grilo, e hoje é um mercado de bilhões. E a gente está evoluindo aí, como o professor Itamar comentou e mostrou as perspectivas de tecnologia que ainda estão na fase in vitro, né, professor Itamar? E está só crescendo, né? É uma ciência que só cresce, e a gente tem uma perspectiva de mercado, de crescimento de produto biológico de cerca de 30% ao ano. Isso é um fenômeno, como o professor Eduardo comentou, é um fenômeno tecnológico e que a gente vem vivenciando, né? É a verdadeira revolução verde. A gente teve a revolução verde, entre aspas, com os químicos e com os maquinários lá meio século atrás, e eu acredito que os biológicos realmente são a nova revolução verde, né? Porque a gente consegue produzir de forma sustentável e de forma mais associada à natureza e imitando como a natureza atua no sistema, né? A gente consegue fazer minimamente isso com os produtos biológicos. Isso é muito interessante. Então, pessoal, eu agradeço a todos, agradeço aí Fernando, pessoal da Biogen, Dr. Eduardo Martins, Dr. Itamar Melo, obrigado a todos. Ô, Fábio, só aproveitar aqui, a ideia de fazer esse bate-papo é expor um pouco da experiência que a gente tem a campo, o que a gente está vendo, que os olhos estão vendo, e a gente fica muito feliz. Para nós, assim, é uma felicidade imensa ver tudo que está acontecendo na agricultura nesse século que a gente está vivendo. E eu acredito que isso vai ficar para a história, eu não tenho dúvida. Eu acredito que a gente está descobrindo uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais promissora para as pessoas, para a vida das pessoas. E, assim, é um primeiro encontro, né? Sempre tem ali, começamos no começo lá, teve umas... até começar, mas, assim, deu certo, no final dá certo. A ideia é a gente continuar com esse modelo. O mês que vem a gente quer falar de agricultura regenerativa. A ideia é fazer um evento talvez gravado na fazenda, mostrar um pouco do que a gente está construindo no ambiente agricultura convencional, agricultura regenerativa. A gente tem que levar isso que a gente está vendo a campo para as demais pessoas, para elas entenderem a importância disso. Agradeço demais você, Itamar, por ter dedicado um pouco do seu tempo aí para a gente estar fazendo esse primeiro bate-papo. Então, obrigado a todos e a gente finaliza aí o primeiro workshop. Obrigado, Fábio. Obrigado. Prazer, viu, Itamar? Foi muito bom te conhecer. Igualmente, Eduardo. Um grande abraço. Obrigado e boa noite a todos, pessoal. Só vai ficar faltando a cachaça do Eduardo Martins agora. Então. Na próxima vai ter. Pode. De férias, então, na beira da praia, não tem igual, viu? Beleza. Obrigado, gente. Abraço. Abraço a todos. Pessoal, estamos numa área aqui onde foi feito o tratamento via micron. Aqui do lado direito está com tratamento. Foi feito aí via micron, né? Com a proposta da Biogen. Vacina da semente. Como que tá a soja aí? E aqui tá o lado sem micron. Padrão fazenda. Vocês podem ver aí a diferença no fechamento de rua. A soja tá vindo com vigor bem melhor.
isso aí, pessoal, mais um resultado aí da nossa vacina da semente. Resultado muito bom, a expectativa aqui é muito boa. O start inicial da cultura aí com a vacina é incomparável aí com onde não foi via Micron. A Biogen inova o manejo sustentável do agronegócio brasileiro. Em todas as culturas que nós estamos avaliando, a gente vê a raiz se destacando a comparar com os tratamentos normais da fazenda. E aqui no sorgo, aqui, se vocês perceberem aqui, ó, onde foi feito o tratamento, onde não foi. O cacho largou aí com uns 7 a 8 dias antes do tratamento normal. Eu acredito que isso deve ser em função do potencial da raiz em busca de nutrientes e umidade. Nossos aditivos e fertilizantes especiais aumentam o enraizamento e a produtividade das plantas em condições de estresse hídrico. A Biogen hoje ela acredita que a gente pode diminuir o uso de produtos químicos, não só como adubo, como inseticida, fungicida, melhorar a questão de manejo no sistema, sabe? Quando você prioriza a vida, a gente consegue ter uma planta mais resistente à doença, mais resistente à praga e mais produtiva. A Biogen foi atrás de pesquisa, foi atrás de know-how no segmento, para trazer para o campo essa tecnologia hoje que a gente acredita muito. No tomate, nós estamos no início da cultura, a gente percebeu um pegamento diferenciado dos outros anos e de onde não aplicou, né? Ela tem proporcionado uma rapidez na disseminação das raízes. No milho também a gente vê questão de uniformidade, menos plantas com estresse e com bacheiro seco.